Um ano de SAF do Cruzeiro com o Pedrinho. Nota de 1 a 10 de vocês. Mais do que a nota, eu peço uma opinião, uma avaliação. Comece essa aí para nós, Patricão. Um ano de SAF do Pedrinho. E aí? Bom, ruim, mais ou menos? O que você me diria? E dá a sua nota também no final. Uhum. Ô Cramujo, quando você citou aqui, inclusive, o Gabriel Lima, nessa junção aí de troca de SAF, e tínhamos sim, né, alguns pontos em relação à insatisfação da gestão Ronaldo, imaginávamos que o Pedro Lourenço assumindo, o ideal seria uma junção daquilo que tínhamos com aquilo que ele poderia trazer para esse Cruzeiro, né? Uma emoção também, além disso, viver o Cruzeiro, entender o Cruzeiro, um cruzeirense à frente e fazer os investimentos necessários, coisa que ele teria a capacidade, né? Porém, essa gestão dele demonstrou o primeiro erro que quando ele contratou, quem me acompanha sabe que eu falei que eu era contra a contratação do Alexandre Matos, se fosse como diretor de futebol, que dirá pela função no qual ele decidiu colocar o Alexandre Matos, que é com todo este aval em uma posição em que ele, inclusive, nunca tinha trabalhado como antes, né? Então, acho que faltou uma junção. E o tempo tem se provado isso. Tanto que um ano depois, continuamos sempre em um momento, como eu disse no início da live, que poderíamos estar falando somente coisas boas, tendo que falar de mais uma situação do Cruzeiro, tendo que apagar ali situações negativas dentro do Cruzeiro, como o caso agora do Dudu, como foi o assunto abordado anteriormente. Dito tudo isso, a minha nota seria 6, na média ali, né? Eu acho que faltou uma junção de profissionais capacitados, principalmente para essas decisões importantes e não somente por amizade. E essa questão dele estar postergando aquele que é o maior responsável em relação aos profissionais que estão aqui, outros nem aqui estão mais, que foi atrelado que o homem de confiança que, né, acabou trazendo esse aí, trazendo aquela pirâmide de responsabilidade, muitos já foram responsabilizados, e o maior responsável por isso ainda não. Então, diante disso e da falta de junção de profissionais capacitados aqui, a nota minha seria 6 ali para ficar na média, igual na escola. Eu daria nota 5. A minha média foi um pouco mais exigente do que a do Patrick. Eu acho que tudo tem um lado positivo e também um lado negativo, assim como na gestão do Ronaldo, a gente consegue levantar tanto, né, ações positivas quanto ações negativas. O Pedro, quando ele chega, né, o aporte que ele faz é pensando no lado esportivo do clube e na necessidade até então, também esportivamente falando, né, e das carências que nós tínhamos. Acho que fica muito claro que gerou um impacto e o torcedor esperava muito dele, exatamente por ele ser um cruzeirense, por ele querer ver o time em campo também fortalecido. Então, assim, se a gente pensar por esse lado, eu vejo como algo positivo, né? A chegada de alguns jogadores vitoriosos, mais experientes, né? O caso do Fagner, o caso do Cássio, a contratação do Matheus Henrique, do próprio Gabigol, do Dudu, né, que até então a gente não sabia que iríamos estar passando por isso. Pensando também em jogadores mais jovens, né, o Caio Jorge, o Jonathan Jesus, teve a aquisição do Matheus Pereira e do João Marcelo também, que naquele momento foi algo positivo feito por essa gestão. E pensando também no que o Cruzeiro está construindo agora para o Campeonato Brasileiro, então acho que eu consigo colocar também nesse lado positivo. Agora, no lado negativo, tem acho que a diferença que nós vimos do Cruzeiro do primeiro semestre de 2024 para o segundo semestre de 2024, a perda da Sul-Americana, acho que isso também é algo da gente falar, né? Porque o Cruzeiro teve uma forte queda esportiva e culminou também na perda do título da Sul-Americana. Acho que as trocas de treinadores talvez seja algo que seja mais claro dessa gestão do Pedrinho, né? Entra, sai treinador, muda o estilo. E ele próprio falou, né, reconheceu sobre esses erros com relação à troca de treinadores. Né? Agora tem o afastamento do Dudu, que a gente também não esperava, e vai ficar nesse lado da balança, no lado esportivo. Então, acho que o Cruzeiro, como um todo, assim como aconteceu com o Ronaldo também, tem algo positivo e algo negativo. Então, nesse momento, eu dou nota 5, pensando que o Cruzeiro precisa ainda se desenvolver melhor, tomada de decisões melhores, profissionais também que caibam dentro daquilo que o Cruzeiro tem enquanto planejamento. Vamos ver.
a expectativa é que a gente possa aí ficar com uma nota 7 até o final do ano. Amém. Olha, pontos positivos para mim desse primeiro ano de gestão Pedro Lourenço. Acho que o pagamento da recuperação judicial ali dos acordos em dia e, obviamente, a manutenção dos salários de todos os profissionais sendo pagos em dia. A reforma da Toca da Raposa 2, que ele viabilizou e ainda está acontecendo, acho isso muito positivo. O aumento do investimento no futebol masculino e no feminino. Algumas pessoas ficaram com medo de ter um desmonte ali no feminino, mas a verdade é que hoje a gente tem aí entre o 4º e o 5º clube que mais investe, e é o melhor elenco que o Cruzeiro já teve no futebol feminino. Então, acho que esses são os pontos positivos para mim da gestão Pedro Lourenço até aqui. Pontos negativos, né? Acho que saída de muitos profissionais ali de cargos diretivos, talvez não tinha necessidade de sair, poderia ter seguido com esses profissionais. Critério nas escolhas dos profissionais que vieram, né? Quais foram esses critérios, não ficou claro. Falta de projeto esportivo. Então, você tem um aumento no investimento no futebol masculino, um aumento considerável na folha salarial, mas você não tem um projeto esportivo claro, né? Então, o Cruzeiro é um Cruzeiro que quer vencer e, por isso, contrata muitos jogadores, contratou jogadores renomados, vencedores por outros clubes, mas não tinha uma coerência de projeto esportivo, e você vê isso até na constante troca de treinadores e perfis muito diferentes uns dos outros, né? E aí acho que entra muito também a figura do Alexandre Matos, que como CEO e escolhido a dedo pelo Pedro Lourenço para tocar o futebol do Cruzeiro, talvez deveria ter partido dele essa questão do projeto esportivo, né? De desenhar, de arquitetar esse projeto esportivo junto ao Pedro Lourenço. Desenhar um caminho para o Cruzeiro ser vencedor, e não simplesmente queremos vencer, vamos juntar um monte de jogador aqui. Isso aí não funciona, talvez 15 anos atrás, mas hoje está muito claro que precisa de mais do que isso. Então, eu acho que é bem na média mesmo, como a Amanda falou, assim, existem pontos positivos, eu acho que o clube tem solução, tem saída, assim, com o próprio Pedro Lourenço, mas precisa mudar demais a questão aí do projeto esportivo, repensar os profissionais do clube, assim, se for necessário realmente recalcular a rota, fazer demissões, contratar outros profissionais com outros perfis, porque acaba que aumentou muito o investimento, né? Aumentou muito a folha salarial ali do futebol masculino, mas você não vê resultado esportivo, né? O resultado esportivo permanece muito similar ao que era anteriormente. Então, alguma coisa aí está errada. É óbvio que a gente não tem resultado esportivo de uma hora para outra, assim, expressivo, mas eu acho que alguns dos vexames esportivos que o Cruzeiro teve, assim, sob a gestão Pedro Lourenço, tem um que está para se desenhar aí, que é a eliminação na Sul-Americana, né, na fase de grupos, ainda não está concretizado, mas deve acontecer. É complicado, né, com uma folha salarial dessa, com um investimento desse, é muito aquém. Não estou dizendo que o Cruzeiro precisava ser campeão de tudo com o Pedro Lourenço em um ano de gestão, mas eu acho que deveria, pelo investimento que foi feito, estar num momento esportivo melhor, né? E, obviamente, um clube com menos crises, né? Eu acho que é um ano de gestão e um ano marcado por crise atrás de crise, por questões de bastidores que são vazadas, que todo mundo fica sabendo, né? A sensação é que o Cruzeiro é um caos internamente. E enquanto você olha para outros clubes brasileiros que também têm problemas esportivos, que também têm N problemas de campo e bola, mas que a sensação é que é mais organizado do que aqui. E aí eu fico me perguntando se, de fato, todo mundo é mais organizado que o Cruzeiro, ou se o Cruzeiro que não consegue trabalhar internamente, blindar os seus problemas, resolver as suas insatisfações, né? Porque parece que só aqui no Cruzeiro que tem problema de elenco, que jogador não gosta de ser reserva, que tem problema com o treinador, parece que é uma coisa que só acontece aqui na Toca. E a gente sabe que não é assim. O futebol é um ambiente muito complicado, muito competitivo internamente, sempre tem problemas de vestiário, sempre tem insatisfações com treinadores, mas esse um ano de gestão Pedro Lourenço ficou marcado por essas crises, né, que não conseguem ser resolvidas dentro dos muros ali da Toca da Raposa. Então, sou uma pessoa que gosto de ser otimista sempre que possível, gostaria de pensar que
o próximo um ano, né, a partir daqui, que a gente possa ter uma gestão, assim, um pouco mais de dentro para dentro, rever alguns processos. Acho que já tem algumas questões acontecendo, principalmente a partir da figura do Leonardo Jardim, que me deixa um pouco mais tranquila em relação ao campo e bola, em relação ao futebol do clube estar um pouco mais recluso, assim, onde ele tem que estar, nas pessoas que têm que participar do futebol no dia a dia, mas acho que tem muito ainda que ser melhorado, evitar certas falas, evitar certos gestos, né, entender bem ali a liturgia do cargo, para que o Cruzeiro tenha mais paz para trabalhar e construir esse caminho vitorioso, que eu sei que o Pedro quer pra caramba, né, assim como nós, ele é um grande cruzeirense, e comprou o Cruzeiro porque quer um Cruzeiro vencedor, investe porque quer um Cruzeiro vencedor, mas precisa de um caminho, precisa de um projeto esportivo claro, porque senão ele vai se frustrar, porque não vai conseguir chegar lá, né? O dinheiro não basta, e acho que fique aí de lição para esse próximo ano aí da gestão dele, conseguir alinhar o poder de investimento com um projeto esportivo claro e com um ambiente de paz ali na toca para a gente poder trabalhar e colher frutos.